A gente abre o Você Bonita, já estamos na quarta-feira, uau, tá passando muito rápido, semana que vem é aniversário do Você Bonita, gente, hoje é quarta-feira, ou seja, menos de uma semana pro nosso aniversário, tá voando e olha que assunto legal, a gente vai continuar com esta especialidade, com essa nossa convidada também no momento exclusivo do YouTube, quando a gente dá aquela paradinha pro horário eleitoral gratuito. No momento exclusivo, a gente vai falar dos benefícios das leguminosas, então esse público vegano, vegetariano e até para quem não segue, mas quer sim saber mais como a gente pode ter um consumo legal, né, para obter benefícios, para controlar o peso, para aumentar a questão das fibras. Tem muitas dicas bacanas que a gente vai aprender, mas a gente vai nesse primeiro momento com ela, nutricionista Natália Colombo. Bem-vinda. Tudo Carol, bem? Tava com saudades. Eu sempre também. Muito bom tê-la. Sempre quando a Nath está aqui eu falo, é um conteúdo de fato que vai além, né? Porque você tem doutorado, você dá aula, você é referência nessa área de nutrição e são sempre informações muito completas. Então aproveitem para fazer perguntinhas no @VocêBonitaTV, que a gente vai falar de farinhas. Como substituir então a farinha tradicional, farinha de trigo, por farinhas que são mais funcionais. E a gente já começa desse ponto, né? O que é um alimento funcional e o que seria uma farinha funcional? Bem-vinda. Obrigada, Carol. Muito bom estar aqui de novo. Bom, então eu trouxe vários tipos de farinhas, né? Que são farinhas diferentes, que hoje em dia têm sido utilizadas com mais frequência. Tá. E um alimento funcional, né? No caso, uma farinha funcional, ela é aquela que traz muito mais benefícios do que simplesmente a proposta básica de macronutrientes. Então, em geral, são farinhas que têm uma quantidade muito boa de gorduras, tanto mono como poliinsaturadas. Tem algumas farinhas que têm uma concentração interessante de alguns antioxidantes, que têm uma maior concentração de fibras e que, além simplesmente da quantidade de calorias ou de carboidrato, ela consegue trazer uma série de benefícios para a nossa alimentação. Então, isso se encaixa em todo e qualquer alimento considerado funcional. E nesse caso, a gente está falando então das farinhas. Quando você diz que elas não são única e exclusivamente a questão do macronutriente, que a gente não vai colocar só ali no pacote de carboidrato ou gordura. Sim, exatamente. Né? Elas Sim. têm outras questões muitas outras importantes. Exatamente, muitos outros benefícios. E aí, muitas dessas farinhas, elas são conhecidas inclusive como farinhas low carb, né? Porque algumas delas, na verdade a grande maioria delas, tem uma concentração reduzida de carboidrato, tá? Então elas entram nessa descrição de farinhas low carb. Mas eu sempre gosto de dizer que não só isso, porque independente dela ser uma farinha que tem menos carboidrato, não é simplesmente uma pessoa que está seguindo uma dieta restrita em carboidrato ou com menor quantidade de carboidrato que precisa priorizar essas farinhas. Então, exatamente por ela ter muitos benefícios, você pode substituir uma série de receitas no dia a dia, né? E você acaba agregando mais benefícios à alimentação do dia a dia de qualquer pessoa. A gente pode dizer, e a gente vai falar de todas elas, que a questão principal é aquela de realmente diminuir esse índice glicêmico, então não ter aquele boom ali de uma liberação para ter um problema com a insulina e tal. O objetivo principal no início é esse, sim, da troca? Exatamente. É você principalmente, né, trocar uma farinha que nem sempre vai ter muito benefício, então vamos pensar numa farinha de trigo, né, que é a mais comumente utilizada, ou até uma farinha de arroz se a gente pensar na versão sem glúten. Tá. Então lá a gente tem o carboidrato, mas a gente não tem nenhum outro benefício, né? Então ela é uma farinha simples, um carboidrato puro, né, de alto índice glicêmico. Quando a gente troca, por exemplo, por uma farinha, vou pensar na farinha de amêndoas. Então a farinha de amêndoas, ela também tem carboidrato, ela tem menos carboidrato do que a farinha de trigo. Ela tem, inclusive, uma coisa interessante, que a quantidade de calorias de uma farinha de amêndoas, por exemplo, não é baixa. Então a gente nem tá pensando em baixar a caloria. Só que quando eu penso na densidade nutricional que isso me dá, ela é muito maior, porque eu tenho gorduras, eu tenho muito mais fibra, então ela gera muito mais saciedade. Gerando mais saciedade, eu consigo controlar pico de insulina, consigo controlar colesterol e uma série de outras coisas. Então essa é a ideia, gente. Vamos entender um pouquinho, até para melhorar a nossa escolha. Todas elas estão disponíveis. Hoje a gente encontra lugares que oferecem a granel, que eu acho que tem que tomar um super cuidado, né? Sem dúvida. E as que já vêm fechadinhas ali. Bom, cada um eu acho que vai se identificar com aquilo que cabe no bolso,
no paladar, né, dúvida, Nath, que elas exato. são diferentes, e na questão individual das dietas e do que nesse momento você tem como indicação médica. Pensando no caso, vamos já falar dos diabéticos e pré-diabéticos? Para você já incluir algumas? Sim. Deixa eu só te fazer uma consideração aqui sobre uma coisa importantíssima que você falou, que é a questão até do granel. E aí eu queria também fazer esse adendo já para puxar para algumas farinhas em especial. Tá. Por exemplo, as farinhas de oleaginosas, como a farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju, de nozes que eu trouxe, a própria farinha de linhaça, elas são farinhas que têm uma quantidade muito boa de gorduras mono e poliinsaturadas, que são gorduras muito boas para nossa saúde. Tá. Só que as gorduras, elas são altamente oxidáveis. Então, se você deixa lá, se você compra lá aquela farinha que tá lá há um tempão, né, no caso de um granel, ou se você compra essa farinha e deixa ela do lado do fogão, um exemplo, ou deixa onde bate muito sol, deixa num lugar da cozinha que pega sol, ou muito próximo de luz, você tem uma oxidação dessas gorduras. E aí, você acaba não tendo um sabor que não é muito bom, né? O cheiro muda, aquele cheiro meio de ranço mesmo, aquele cheiro meio oxidado, né? O cheiro muda e o valor nutricional dela cai, porque você começa a consumir um alimento oxidado. Então, a dica é deixar essas farinhas de gorduras mais gordurosas em potes escuros, longe de claridade, de sol ou de luz que bate direto nela e, de preferência, em lugares mais frescos. Até dentro da geladeira pode ser uma alternativa. Ah, é? Sim. Que ela vai durar mais. Exatamente. Ou bater na hora pode ser também. Então, você compra a linhaça e você tritura na hora. Você compra as amêndoas, você tritura na hora. Perfeito. Melhor. Exatamente. Seria excelente. Eu acho que pode ser uma possibilidade. Até porque o dia que você não quiser consumir como farinha, mas quiser consumir o alimento, então até a linhaça jogar na salada, a amêndoa inteira, você também tem essa vantagem, alternativa. né? Exatamente. Vamos lá então, Nath. Vamos escolher um grupo aqui pra gente começar e falando na questão até dos diabéticos e pré-diabéticos, que é um público amplo, né, que nos assiste, nos acompanha. Quer começar por essa daqui, ó? Vamos falar de farinha de banana verde? Vamos lá. Bom, a farinha de banana verde, né, eu acho que essa parte aqui ela é até bem interessante, porque tanto a farinha de banana verde como a farinha da casca de maracujá são farinhas muito interessantes, porque elas têm uma concentração mais baixa de carboidrato e elas têm uma concentração muito importante de fibras. Então, por exemplo, a farinha de banana verde, ela tem uma concentração muito interessante de amido resistente. E o amido resistente, ele tem um efeito muito positivo, tanto na melhora da nossa microbiota intestinal, então ele consegue melhorar todo esse equilíbrio da nossa microbiota, mas ele também tem um impacto muito interessante na regulação e retardando a absorção, tanto do carboidrato, né, como da gordura da dieta. Então, ele consegue ajudar de várias maneiras. E é uma farinha bem indicada, inclusive, mesmo que você, vamos supor que você vá fazer um bolo de farinha normal, você vai fazer um bolo de farinha. É muito interessante você colocar, por exemplo, 1/3 da proporção no caso da farinha de banana verde. Não dá pra fazer a receita inteira com ela. Dependendo da receita, você não consegue substituir 100%. Ok. Tá? Com a farinha de banana verde, tá? Mas uma parte... Uma parte você consegue, até porque o sabor dela é muito sutil. Então, você consegue colocar em qualquer receita e ele vai super bem. Então, é bem interessante. Eu vou lá e já volto. E você só me conta uma questão, além dessa parte, né, de retardar aí, essa questão do índice glicêmico, da insulina e tal. Como, então, quando você fala de fibras, fibra também é carboidrato, mas então é como se o nosso organismo não interpretasse que essa fibra é carboidrato, então se parte desse alimento é fibra e a outra parte é o tal do amido, mas que não é resistente, amido mesmo. Como é que isso acontece para que a gente entenda, quando a gente até vai ler um rótulo, o quanto de fibra tem daquele total e que isso já vai diminuir a quantidade de carboidrato ingerida, porque parte dele é fibra. Sim. Entendeu minha pergunta? A pergunta é ampla, não sei se eu expliquei exatamente, mas você consegue entender? Porque quem está querendo diminuir carboidrato, por exemplo, como é que entende? Então, isso aqui tem muita fibra. Então, fibra também é carbo, mas nosso corpo interpreta de forma diferente. Exatamente. Vou lá e já volto. Vamos lá, deixei uma pergunta para a Nath, que é o seguinte. O nosso corpo, então, por que as fibras são tão positivas? Elas também são fonte de carboidrato. Só que no momento que você começa uma dieta low carb, e isso estou dizendo porque eu faço há muito tempo, a questão de um alimento ter muita fibra
e em uma outra parte em carbo, que até não é tão alta, faz com que o nosso corpo entenda de forma diferente esse tipo de absorção e até a questão do índice glicêmico e a conta desse carboidrato no dia, não é isso, Sim. Nath? Queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal entender que pode ser uma parte inteligente da escolha. Sim, sem dúvida. Porque, na verdade, é muito isso, né? Então, mesmo quando a gente fala sobre várias dessas farinhas, então elas têm um pouco de carboidrato, elas têm. Mas a questão é que as fibras, elas conseguem ter um potencial importante de retardar a absorção do carboidrato presente em determinado alimento. Então, eu dei aqui o exemplo da farinha de banana verde. Então, vamos supor que você está fazendo um pão com farinha de trigo e você coloca lá uma quantidade boa de farinha de banana verde que tem amido resistente ou qualquer outro tipo de fibra. O que vai acontecer? Quando você come um carboidrato, esse carboidrato ele rapidamente se transforma em glicose e ele rapidamente é absorvido de uma vez. E isso faz com que o corpo tenha que se mobilizar para gerar um pico de insulina para utilizar todo esse carboidrato como fonte de energia. E isso tudo acontece muito rápido, então o pâncreas precisa trabalhar muito para produzir essa insulina. Quando você tem fibra, o que acontece? A fibra, ela retarda essa absorção desse carboidrato, ou seja, esse carboidrato ele vai sendo absorvido muito mais lentamente. E essa velocidade de absorção faz toda a diferença no impacto dessa liberação de insulina pelo pâncreas. Ou seja, quanto mais fibra você tem, mais você tem controle tanto dos níveis de insulina, como também dos níveis de colesterol, como também dos níveis de estoque de gordura. Isso que eu ia falar, do estoque de gordura. Exatamente. Também diminui a chance, Sim, o impacto de sem ter dúvida, mais estoque de gordura. Sem dúvida, exatamente. E as fibras, né, além delas terem esse papel, elas também têm muitas outras coisas. Então, em geral, elas têm maior quantidade de vitaminas do complexo B, que também vai agir lá no controle de saciedade, vai agir na modulação de uma série de neurotransmissores. Então, elas têm um monte de outros efeitos, né? Muito bom. Então, aqui a gente comparou um pouquinho. A de casca de maracujá, ela é bem parecida com a de banana verde? A casca de maracujá, na verdade, ela também tem uma concentração muito boa de fibra, mas no caso, ao invés do amido resistente, ela tem a pectina. E a pectina, ela tem um potencial super interessante de gerar saciedade. Tanto que a farinha de casca de maracujá, ela é muito famosa, inclusive, até pelo tratamento mesmo e controle da diabetes. Então, ela é muito interessante quando você, inclusive, coloca ela, além de receita, coloca ela, por exemplo, num suco, ou você coloca ela por cima da salada, faz tipo uma farofinha com ela, com algumas ervas. Funciona super bem. É gostosa? Eu nunca experimentei. Ela tem um sabor... Ela não tem sabor de maracujá, que a gente pensa que, né, que ela vai levar. Ela tem um sabor neutro, tá? É um sabor neutro e ela tem uma textura um pouco mais grossinha. Por isso que no caso, por exemplo, pra fazer tipo uma farofinha, ela funciona bem. Fica legal. E até da mesma cor, assim, que seria, exatamente, né, da farinha de rosca, exatamente. Enfim, para uma farofa. De rosca não, de mandioca, né? Ah, bom, dá pra fazer com todas. Dá pra fazer com todas. Mas dá pra misturar também. Dá. Então, essa pode ser uma excelente opção. Sim, certo? Perfeito. Vamos para esse grupo aqui, porque a gente vai falar um pouquinho agora das farinha de amendoim, farinha de amêndoas e farinha de castanha de caju, que tem outras características. Sim, exatamente. Então, quando a gente fala das farinhas de oleaginosas, né, eu até comecei falando sobre isso, acho que esse é um ponto para considerar. Elas são farinhas que têm uma quantidade de calorias que a gente precisa considerar. Então, por exemplo, quando eu penso na farinha de amêndoas, uma colher de sopa vai ter uma média de 80, 90 calorias em uma colher de sopa. Então, eu acho importante considerar, porque embora a caloria não seja o mais importante, isso precisa ser considerado, né? Sim, no entanto, ela tem uma concentração menor de carboidrato. Então, a farinha de amêndoas, ela tem uma quantidade bem baixa de carboidrato, por isso que ela hoje em dia é muito utilizada. E, além disso, todas essas farinhas, elas têm uma composição muito bacana de gorduras mono e poliinsaturadas. Então, elas ajudam muito na melhora da inflamação do organismo, elas têm um efeito anti-inflamatório interessante, ajudam muito no controle de colesterol, elas também têm um efeito interessante na modulação de alguns neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, né? E a carga glicêmica dela, e principalmente a versatilidade, como a gente consegue usar em receitas, eu acho que é o ponto principal. Porque a farinha de amêndoas, você consegue, por exemplo, substituir a farinha de trigo em proporções muito semelhantes. Porque a gordura faz o papel do amido. Exatamente. E ela é gostosa. Eu acho que o ponto também dela, que, né, pro sabor realmente da receita, ela é muito gostosa. Ela fica bem gostosa. Agora, elas são diferentes entre elas? Elas têm mais ou menos o mesmo perfil. O que muda é que uma tem um pouquinho mais de gordura monoinsaturada, a outra tem poliinsaturada, mas em geral, todas elas são fontes de vitamina E, todas elas são fontes de polifenóis, então essa composição delas é bem semelhante. E, Nath, sabe o que eu ia te perguntar? A gente falando da questão da gordura, claro que a questão do índice glicêmico de carboidrato entra aqui no nosso assunto, que é extremamente importante, mas quando a gente diz que o problema do excesso de carboidrato, além de tudo, é um estoque de gordura daquilo que não foi gasto, quando a gente coloca
farinhas que tem gordura e não tem carboidrato, essa queima também, se não for feita e o consumo for mais alto, vai ter um estoque. Sem dúvida. Então, assim, é uma linha muito... Exato. Muito ali quando a gente fala da troca, né? Sim. Vai depender muito da quantidade de consumo, seja qual for a escolha da farinha. E isso é um ponto importante, porque a questão das calorias, né? Ela precisa ser considerada independente de você estar comendo saudável. Tá. Eu sempre falo isso para os pacientes, tudo bem, é uma opção mais saudável, mas se você está em processo de emagrecimento, você precisa considerar esse tipo de caloria. O que é o ponto principal que esse tipo de farinha, por exemplo, auxilia no emagrecimento? Como ele tem uma carga glicêmica mais baixa e ele tem mais fibras e tem mais gorduras, isso gera uma saciedade maior. Entendi. E por controlar os níveis de insulina, esse pico de insulina que a farinha branca, por exemplo, gera, você consegue ter uma saciedade mais prolongada. Porque, vamos dar um exemplo de um prato de macarrão. Você come um prato de macarrão, logo depois você quer comer de novo. Ele não te mantém saciado por muito tempo. E esses picos de insulina e depois da queda e esses rebotes que você tem ao longo do dia, a gente sabe que quanto mais carboidrato você come, mais você quer comer. Então, quando você troca por esse tipo de alimento, automaticamente você acaba comendo menos por toda uma regulação que a gente faz no organismo. Então, a vantagem está nesse ponto. Exatamente. Vou deixar a perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Kelly, um beijo pra você. Tenho intestino preso, qual farinha ideal? Que legal, Kelly, esse assunto é super importante, a falar já já. E deixamos uma pergunta da Kelly, ela fala de intestino preso, qual é a farinha ideal? Bom, então vamos lá, tem uma, na verdade, que eu não trouxe, que agora eu lembrei que ela perguntou do intestino preso, mas que eu vou colocar aqui também. Uma que é muito bacana para essa parte do intestino, que tem um efeito maravilhoso, é o Psyllium, né? O Psyllium, ele na verdade não necessariamente é uma farinha, mas ele também pode ser utilizado no preparo enfim, na utilização, na combinação de vários tipos de farinha. Tá. E o Psyllium, ele tem uma capacidade muito interessante de reter água. Tanto que é interessante que quando você coloca ele num copo de água, com um pouco de água, logo, vira um gel. E isso é muito interessante, tanto pensando num detox intestinal, que é muito bacana, mas também para melhorar o funcionamento do intestino. Além do Psyllium, a farinha de linhaça tem um efeito super interessante também, porque ela tem uma concentração boa tanto de fibras solúveis como insolúveis. Né? E a gente pode misturar. O Psyllium, ele dá um ponto legal para misturar com outras, né, Nath? Ele dá, sim, exatamente por essa capacidade que ele tem de puxar água. Então, você pode, sim, juntar. Até para intestino, até pensando numa dica, né, que a gente falou, por exemplo, a própria semente de linhaça. Muito interessante você considerar deixar de molho, assim, por algum tempo, não precisa nem ser de um dia para o outro, mas uma hora. Misturar, por exemplo, a semente de linhaça, o Psyllium, até poderia ser uma semente de chia, depois liquidificar tudo, né? E aí usar isso dentro de um shake, de um suco, alguma coisa do tipo. É bem interessante. E até em receitas de bolo, por exemplo? Sim. Pão. Aí sem deixar de molho, mas daria sim para usar em tudo. Olha só que legal, muito bacana. Porque aí você tem praticamente metade da receita em fibra. Exatamente. Sim. E a outra parte, claro, unindo o sabor e unindo a quantidade de amido que às vezes precisa para dar a liga. Só como você não vai comer um pão desse tamanho de uma vez, você vai dividir em fatias, a porção acaba ficando bem equilibrada. Uma coisa só também que eu queria aproveitar, que eu falei dessas farinhas, né, que dá pra gente substituir melhor, mas assim, algumas dessas farinhas, elas têm um custo muito alto, né? A própria farinha de amêndoas, por exemplo, você vai fazer um pão que você usa 1 quilo de farinha, você vai usar farinha de amêndoas, tem um custo mais alto. Então, é por isso que muitas vezes a gente usa essas misturas de farinhas. Pra economizar também. Exatamente. E vou dizer um negócio, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Agradeço a audiência, estamos bombando. Aproveita que tá esse tempinho pra você continuar com a gente, com o nosso conteúdo no YouTube. A gente vai continuar falando de todas essas farinhas, porque tem muita coisa bacana. Dá o seu like lá no YouTube. Vamos explicar um pouco a respeito delas individualmente, a questão das receitas, porque eu sei que a Nath faz um monte de receita. Aquele bolo seu de banana famoso, que tá lá no nosso YouTube também. Então você tem que aproveitar. Você faz sempre, Glaucia? A Glaucia faz sempre. Muito bom. E é assim, durante o horário eleitoral gratuito, você já sabe que o Você Bonita continua no site, no aplicativo da TV Gazeta e também nesse nosso canal do YouTube, que é muito especial. Se você ainda não tá lá, a gente já coloca para seguir, para curtir, para receber as notificações. As pautas todas ficam lá, né? É um canal que a gente se orgulha muito e neste momento que a gente está entrando simultaneamente, enquanto, né, a gente tem essa pausa na TV, a gente continua no YouTube com muito conteúdo. Lá no YouTube, tô esperando o seu like, é só você colocar youtube.com/VocêBonita. Mande mensagem no @VocêBonitaTV também. Então aproveite e fique com a gente agora no YouTube.